Olá, meu nome é Glauco, eu sou bombeiro militar. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a escala 24/72. Essa escala é uma das rotinas de trabalho que nós temos no Corpo de Bombeiros, em especial do Rio de Janeiro. Algumas pessoas que olham de fora tendem a achar que essa escala é frouxa ou que há algum tipo de facilitação para o bombeiro militar em relação a essa escala. Isso se dá pelo simples fato da pessoa que olha de fora verificar que o bombeiro ficou 3 dias seguidos em casa. Nós vamos analisar direitinho se isso é uma verdade, se realmente o bombeiro militar tem alguma facilitação em relação a essa escala. A escala 24/72 nada mais é do que uma escala em que o militar trabalha 24 horas ininterruptas, 24 horas direto, equivalente a um dia inteiro. Ele inicia sua jornada de trabalho às 8 horas da manhã e termina às 8 horas da manhã do dia seguinte. E depois disso, ele fica 72 horas em casa, equivale a 3 dias ininterruptos. E quem olha de fora, olha, esse cara está 3 dias em casa. E muitas vezes esses 3 dias caem em dias de semana, ou seja, dias úteis. Então quem vê aquilo, cara, 3 dias úteis em casa, pode parecer que ele trabalha pouco. Mas um dos fatos mais importantes que a gente não pode esquecer é que antes das 72 horas, antes dos 3 dias em casa, ele trabalhou 24 horas seguidas. 24 horas é 3 vezes 8. É o equivalente a 3 expedientes completos de 8 horas. Mas para a gente ilustrar de uma forma ainda mais fácil, eu fiz uma tabelinha muito simples que você pode reproduzir ela em casa, no Excel, no BR Office, LibreOffice ou qualquer programa que o valha, para a gente fazer a contabilização dessa carga horária. Eu tenho aqui essa tabelinha, eu estou utilizando exatamente o mês em que nós estamos, em que eu estou produzindo esse vídeo, que é o mês de setembro de 2016. Eu criei aqui, nessa tabela, o mês de setembro, um calendário, em que, nesses quadrinhos azuis, eu vou colocar a carga horária de um trabalhador qualquer, tá? Que seria aquela jornada de 8 horas diárias. E nesse quadrado mais avermelhado, eu vou colocar a carga horária de um bombeiro militar. Nesse lado direito, nós temos o somatório. Coloquei aqui uma fórmula de soma, onde conforme eu for preenchendo a carga horária no calendário, vai sendo somado automaticamente aqui onde a gente tem. Resolvi chamar aleatório cidadão, mas pode ser qualquer tipo de trabalhador, inclusive militares que porventura trabalham em sistema de expediente. Então nós vamos ter aqui o somatório dessas cargas horárias. A título de exemplo, nós vamos começar com os dois iniciando o mês trabalhando juntos, no mesmo dia. Coincidentemente, o dia 1º de setembro caiu numa quinta-feira, um dia útil. Então a gente começa trabalhando aqui, o cidadão trabalhou 8 horas, o bombeiro militar trabalhou 24 horas. Observe lá o somatório do cidadão e do bombeiro. Na sexta-feira, o cidadão trabalhou 8 horas. Naturalmente, o bombeiro folgou aquelas 72 horas regulamentares. Então, aqui a gente bota um 0. No sábado, nem o cidadão trabalhou, nem o bombeiro trabalhou. No domingo, o cidadão também não trabalhou e o bombeiro também não trabalhou. Nesse caso, porque trata-se do 3º dia de folga do bombeiro. Chegou na segunda-feira, o cidadão trabalhou as suas 8 horas, o bombeiro militar trabalhou suas 24 horas. Na terça-feira, o cidadão trabalhou, o bombeiro folgou. Na quarta-feira, o cidadão trabalhou e o bombeiro folgou. Na quinta-feira, o cidadão trabalhou e o bombeiro folgou. Nesse momento, a gente observa que a carga horária está empatada, né? Muito interessante observar isso. 48 horas de trabalho para cada um. Na sexta-feira, o cidadão também trabalhou e o bombeiro voltou à sua jornada de trabalho de 24 horas. Nesse momento, o bombeiro já ultrapassou. No sábado, ninguém trabalhou. No domingo, ninguém trabalhou.
Na segunda-feira, o cidadão trabalhou. O bombeiro está no seu terceiro dia de folga. Na terça-feira, o cidadão trabalhou e o bombeiro voltou à sua rotina de 24 horas. Na quarta-feira, o cidadão trabalhou, o bombeiro folgou. No dia 15, quinta-feira, o cidadão trabalhou e o bombeiro folgou. Observe que a gente está no meio do mês e a gente já vê uma diferença entre os dois indivíduos. O bombeiro está com 96 horas trabalhadas na metade do mês e o cidadão com 88. Eu vou dar uma acelerada aqui para não ficar narrando e o vídeo ficar cansativo e a gente vai ver no final o que isso vai dar. Bom, chegamos ao final do mês e nós temos uma diferença de 16 horas entre os dois indivíduos. Agora entra um agravante. O bombeiro militar, ele não tem feriados. Claro que eu estou tratando esse mês especificamente. O bombeiro militar não tem feriado. A gente observa logo que no dia 7 de setembro foi feriado. O cidadão não trabalhou. Então você ainda agrava mais ainda a situação, diminuindo a carga horária em relação ao cidadão. Em especial, no caso do Rio de Janeiro, os nossos militares precisam de um treinamento físico. E pelo fato da carga horária já ser elevada, a solução encontrada foi colocar os militares para fazerem atividades físicas no dia em que eles entram de serviço. Isso acarreta numa chegada mais cedo ao trabalho. Então a jornada de trabalho de um militar no Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, ela não se inicia às 8 e termina às 8 do dia seguinte. Ela se inicia com 1h15 antes para a prática de atividade física. Então o militar se apresenta às 6h45 e às 8 horas que ele assume efetivamente o serviço. Então o trabalho dele começa com 1h15 antes. A gente transpondo 1h15 para o sistema decimal dá 1,25 da hora, né? 15 minutos é 25% da hora. Então em cada dia trabalhado de 24 horas eu tenho que acrescentar ainda 1,25, em se tratando que a atividade física faz parte da jornada de trabalho do militar. Observe que eu não coloquei essa pequena soma nos finais de semana, nos serviços de sábado e nem no serviço que ele tirou no domingo, porque não é prática nossa fazer atividade física obrigatória nos finais de semana. Isso aumentou para 199,5 horas trabalhadas neste mês. Está dando uma diferença de 23,5 horas de trabalho. E olha que eu nem estou considerando aqui os serviços extras que vez por outra recai sobre nós, e nem estou acrescentando também os socorros extraordinários, como deslizamentos, alagamentos, grandes incêndios florestais que levam muito tempo e demandam um serviço ininterrupto durante alguns dias, aumentando ainda mais a carga horária. É importante lembrar que essa diferença multiplicada pelos anos de trabalho vai dar uma carga horária excessiva ao longo de toda a sua vida laborativa. Essas 23,5 horas de trabalho, nós estamos tratando de apenas um mês. Imagina isso ao longo de 30 anos. Quanto mais esse bombeiro militar não trabalhou em relação às demais profissões. Ao longo de 30 anos, um bombeiro militar vai trabalhar mais de 7.000 horas em relação a um trabalhador que trabalha no regime de 8 horas diárias em dias úteis. Estuda-se a possibilidade de mudança de 30 para 35 anos para que o militar se aposente. Isso vai acarretar, após os 35 anos, em uma diferença de mais de 9.000 horas de trabalho. Isso em regime de estresse e riscos característicos da profissão. Isso sem lembrar, naturalmente, das atividades extras que os militares são submetidos a todo instante. Espero que todos pensem direitinho e entendam que o bombeiro não trabalha pouco. Muito pelo contrário, trabalham muito e trabalham bem.
Por que eu estou fazendo esse vídeo? É só para esclarecer em relação especificamente à escala 24/72. Ela não é uma escala frouxa, ela não é uma facilitação, e quando o bombeiro fica 3 dias seguidos em casa, não é que ele está em uma condição favorável em relação aos demais cidadãos, não. Ele trabalha muito. Deve-se lembrar que a jornada de trabalho dele foi de 24 horas seguidas, sem levar em consideração toda a condição de estresse, de riscos, de medo e de periculosidade a que a profissão submete estes profissionais. Nós estamos tratando aqui somente da carga horária. Espero ter esclarecido um pouco sobre a rotina de trabalho de um bombeiro militar e essa escala que, apesar de parecer ser tranquila, é sobremaneira trabalhosa e desgastante. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.